Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes a vossas mãos. Toda eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arcabouços da caridade, entre ela aventura e consolação. Sede bons, amparai-vos os irmãos, deixai de lado as horrendas a chaga do egoísmo. Cumprindo este dever, abrindo-se-vos os caminhos da felicidade eterna. Ademais, a qual dentre elas ainda vos sentiu o coração pulsar do júbilo, de íntima alegria. A narrativa de um auto de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscais a volúpia de uma ação boa proporciona, conservai-vos sempre na senda do progresso espiritual. Nos falta os exemplos, rara apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Obrigada, Grazi. Por nada. Pedir a Marane para fazer a prece para nós, por favor. Amado Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em seu nome. Agradecemos a oportunidade do conhecimento do mundo espiritual, que na noite de hoje o aprendizado aqui adquirido possa ser levado para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso dia a dia. Obrigada, amado Mestre, pela oportunidade do aprendizado. Que assim seja. Então, podemos ir à primeira pergunta, doutora Cristina? Podemos sim. A primeira pergunta é sua, Graziele. Doutora, em caso de mioma uterino e ovário policístico, é recomendada a retirada dos órgãos para que não haja mais uma recidência? E o que causa as tais enfermidades? Olha, o plexo genésico feminino e o processo reencarnatório nesse sexo é bastante complicado com relação aos abusos acometidos em vidas passadas. Então, eu trato, às vezes, aqui de algumas mulheres com compulsões sexuais e eu sei que o quadro vai se agravar, tanto para cisto, como também para infecção uterina. E eu tenho alertado a ela quanto a essas condições. E ela sabe perfeitamente o que vai acontecer. Então, o processo reencarnatório no sexo feminino, ele é muito complexo quando essa mulher, em vidas passadas, ela estava no sexo masculino e tinha muita promiscuidade envolvida nisso tudo. Então, muda-se de corpo, mas o plexo é o mesmo. Olha aí os problemas que a gente tem encontrado aqui. Endometriose grave, tá entendendo? Que a cirurgia espiritual não vai resolver, pode amenizar a situação. Miomas, que uma vez eu tratei de uma paciente, ela tinha um mioma que pesava 5 quilos. Olha o problema sério. Então, eu fui sincera com ela e disse que não existia cirurgia espiritual para um mioma de um tamanho enorme. E quando tiraram o mioma, mandaram a foto para o médico e eu estava olhando. Realmente era um super mioma. Então, todas as características do plexo genésico estão relacionadas a abusos de vidas passadas. Entendi. Não seria estresse, raiva, nervosismo, não. Seria paga de vidas passadas. Seria quadro de vidas passadas. Se você for um homem comportado em vidas passadas, você vai reencarnar como uma mulher comportadíssima e não vai ter nenhum problema. Eu já ouvi alguns pacientes minhas falar assim, se eu nascesse homem, eu era virado. Deus sabe o que é que faz. Deus sabe o que é que faz. Por isso tu reencarnou mulher.
Então, para a gente entender os vestígios que se traz de vidas passadas ainda na memória, né? Então, eu era um homem um pouquinho safadinho, que eu tenho o meu, o meu útero, eu tenho um pequeno mioma, então era só um pouquinho safadinho. Eu acho que esse teu pequeno mioma aí dá para resolver. Ai, graças a Deus. Em outubro a gente resolve ele, doutora. Obrigada. Assim seja. Zilá, a próxima pergunta é sua. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Boa noite. Cristina. A arte, em todas as suas expressões, sempre foi e é de importância muito grande para o desenvolvimento da humanidade. Porém, temos o conhecimento de que a grande maioria dos artistas lidam com desequilíbrios sérios na área da sexualidade. A senhora pode falar sobre isso? Podemos sim. Ora, nós temos que entender que a arte e o artista, ele tem que caminhar dentro do Evangelho de Jesus. Tá entendendo? Acho que não é preciso uma cantora ser promíscua para ter sucesso. O sucesso da promiscuidade passa, pessoal, e deixa as sequelas morais gravíssimas. E muitas vezes, por esse excesso de promiscuidade nessas pessoas que é envolvido com a arte, adquire HIV positivo, tá entendendo? Partem muito prematuros para o mundo espiritual e vão ter que responder sobre suas próprias atitudes. Então, independente de onde o espírito reencarne, se ele realmente for promíscuo, não adianta. Tá entendendo? Isso é característica de comportamento dele. Isso é transtorno deles, entendeu? Então, independente também do corpo que esse espírito vem habitar, o problema não está no corpo, o problema está na alma. Obrigada. A próxima pergunta seria da Thaís, mas ela deve estar em trânsito ainda. Eu vou passar para a Anália. Anália, a sua primeira pergunta, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Anaí. Boa noite a todos. A minha pergunta é a seguinte: a impossibilidade da mulher em gerar filhos é proveniente de contaminação do plexo genésico em vidas passadas? Existem várias condições relativas a isso. Existe espírito que às vezes não quer reencarnar e contamina o plexo, tanto do marido como da mulher. Então, isso é uma condição que não é kármica, ela é obsessiva. Nesses casos, eu peço a evocação do espírito e vou fazer o tratamento ali no plexo genésico, tanto do marido como da mulher. Depois do tratamento, eu vou pedir cirurgia de fertilização, tanto para um como para o outro, e geralmente essas mulheres engravidam depois. Esse é o processo. Então, o outro processo que vocês chamam de lei de causa e efeito, ele é bastante complexo com relação a isso. Vamos dizer, homens que em vidas passadas maltrataram crianças. Veja, eles não mataram crianças, maltrataram crianças. Homens que foram péssimos pais, ele perde o direito de paternidade. A justiça divina não permite mais que ele seja pai, tá entendendo? E esse número de homens ele está aumentando, que eu ainda estou encontrando muitos casos de homens que estão estéreis. Então, a relação da esterilidade masculina e feminina tem muita relação no maus trato de criança. Então, aquela mãe que não cuidou, aquela mãe que teve só a obrigação de trazer o mundo, não deu amor nenhum àquele filho, entendeu? Então, aquela criança suja, maltratada, mal alimentada. Então, isso tudo vai para a conta do ser humano. E quando chega aqui no mundo espiritual, não foi o motivo de ter cometido aborto, porque o aborto também já é outro caso mais sério, mas, no entanto, a justiça divina vai ver por outro ângulo, que vai dizer, olha, tu abortou, mas tu vai receber como filho. Você não vai perder o direito de paternidade, não, porque você vai receber como filho. E aí eu acho que a carga é bem maior, é muito mais pesada, tá entendendo? Porque houve ali um crime praticado e agora você está com a pessoa que você prejudicou dentro do seu lar.
Então, existem várias vertentes com relação a isso, está entendendo? Então, a esterilidade que eu observo, que é por perda da paternidade e maternidade, ela tem grande relação com o maus tratos de crianças. Nossa, então é meu caso. E eu vivo cuidando dos filhos dos outros. Até minhas enteadas, duas, e mais dois netos. Pronto, você está cuidando e cumprindo com o seu papel, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E agradeço a Deus todo dia essa oportunidade que Ele me deu. Assim seja. Obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. Silvinha, a pergunta é sua agora. Boa noite, todo mundo. Desculpa o atraso. Boa noite. Doutora, a perda da identidade sexual no adolescente feminino ou masculino por traumas não superados em vidas passadas pode ser recuperadas em tratamentos espirituais paralelamente com o material segundo a medicina espiritual recomendada aí dos hospitais? Tudo é possível quando você quer ir para a luz. Tudo é possível. Está entendendo? Tudo é impossível quando você quer impor aquilo que você acha que é verdade lá no seu íntimo, lá no seu coração, está vendo que não é. Então, quando Jesus olhou para Maria Madalena, então Maria Madalena olhou para Jesus e ela acreditou na sua transformação. Então, foi possível ela sair da prostituição. Está entendendo? Então, a partir dali, o que é que acontece? A gente tira com alguns tipos de transtornos sexuais. Se você quer, você sai. A gente observa tantos e tantos pastores que hoje, pessoal, estão pregando o evangelho de Jesus. E antes era transexuais, era bissexuais, olha aí. Então, o que é que acontece? Todo mundo que está aqui na Terra tem seu tempo de transformação, mas basta você querer. Então, se alguém chega para mim e fala da sua sexualidade e quer mudar, tá entendendo? Para o processo de evolução, eu vou tentar aconselhar, mas tudo depende da pessoa, tá entendendo? Então, o que é que acontece? Às vezes você acredita em algo que você pensa que é verdade naquela idade, mas a idade vai aumentando e de repente você chega à conclusão que se enganou. Olha aí o grande problema. É o que eu digo para a juventude de todos os hospitais espirituais. Então, aquilo é um momento, e aquele momento não está sendo favorável, porque é um momento que você está achando que você está certo. Ah, quem me dera que todo espírito, quando completasse 15 anos de idade, fosse ler Evangelho, fosse fazer o bem. Seria ótimo para a humanidade. Mas a maioria deles, com 15 anos de idade, já começam a se desviar, já começa a se achar dono da razão e complica toda a situação. Obrigada, doutora. Obrigado também. A próxima pergunta é do Jean. Uhum. Boa noite, doutora. Boa noite, Jean. Doutora, a senhora pode nos falar sobre a patologia e o estresse nas gestantes relacionada à elasticidade do plexo genésio e ao parto prematuro? Olha, é interessante porque o estresse só dispara em cima do genésico na gestante. E algumas aqui, quando ela deita, eu digo logo, olha, tivesse cólica, não foi? Como é que a senhora sabe? Porque a gente sabe, porque o plexo genésico dela, ele começa a ter tremores e a criança começa a forçar a parede uterina. Então, o que é que acontece? É risco de ser prematuro. Alertar, a gente alerta, mas muitas vezes elas pagam para ver e a criança vem prematura. Então, essa elasticidade de plexo genésico, ele só pode acontecer a partir dos 9 meses. Mas com 7 não pode, com 5 não pode. E às vezes eu vejo aqui com 6 meses essa complexidade. Então, o que a gente orienta para elas? Olha, você vai ter que ter repouso, vai ter que tirar licença maternidade, não tem condições nenhuma, essa criança vai nascer prematura. E em alguns casos nasce prematura por causa da descarga emocional da mãe sobre o feto.
Tá bom. Obrigado, doutor. Obrigado também. Graça, é a sua vez. Sim, boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Graça. A minha primeira pergunta eu peguei naquele material que nós temos, que a senhora elaborou, em que consistem as formas ideoplasmáticas? Essa forma é no genésico ou no pensamento? Hum, Você está dizendo, é no genésico ou no pensamento da gestante? sim, eu li lá, achei interessante para ver que a senhora me explicasse sobre o significado dessa palavra, ideoplasmática. Então, ela pode ser tanto no genésico quanto no pensamento? Pode, porque a projeção de imagem ectoplasmática, a gente vai Sim. observar que ela pode causar pesadelos na gestante, Hum, como pode causar também um estresse neonatal. Então, a criança que sim. está ali é como se ela estivesse tendo pesadelo dentro do útero da mãe. Então, ela se mexe muito, Ah, ela se sim. agita muito. Então, nesses casos, provavelmente, aquela mãe, ela teve um estresse que irradiou todo o líquido amniótico e que a gente agora tem Hum, que tirar essa irradiação abdominal, porque o sei. perigo ali é uma dilatação prematura, ou então o que vocês chamam de placenta prévia. É outro Hum, risco também. O outro risco é o deslocamento de placenta. Então, existem vários fatores que podem ocorrer ali, um prematurozinho, por causa dessa formação ectoplasmática. sim. Ficou claro agora. Entendi. Obrigado. Obrigada. Rosângela, a próxima pergunta é sua. Boa noite, doutora. Boa noite a Boa noite. todos. A minha pergunta, doutora, é bem parecida com a da Nália, mas eu vou um pouquinho de diferença. Há alguma possibilidade de reverter a esterilidade que já vem no periférico por abusos em vidas passadas, se a pessoa se modificar moralmente nessa encarnação, doutora? Não, não tem como reverter isso, porque nas câmaras reencarnatórias, esse processo já foi anulado lá. Não tem como a gente fazer nada aqui, tá entendendo? Então, se isso é uma punição imposta pela justiça divina, a pedido do Espírito, nós não podemos desmanchar aquilo que ele pediu. Foi ele que pediu, então ele vai ter que conviver com essa situação aqui na Terra. Então, às vezes, algumas mulheres também dizem assim: olha, eu acho que eu fiz besteira com bebê, porque eu tenho vontade de ter bebê, mas eu tenho medo. Mas eu nasci estéril. Então, veja só essa situação. Então, essa semana eu fiz muita palestra sobre aborto e teve uma paciente que, quando eu ia saindo da palestra, ela me parou. Disse: olha, doutora, eu estou com 50 e poucos anos e nunca engravidei, mas eu sei o que fiz em vidas passadas. Eu disse: olha, é a sua consciência. Então, eu sei o que fiz. Não foi boa coisa. Por isso que eu não tive criança nessa existência. Então, isso estava partindo dela. Porque essas coisas de vidas passadas, geralmente eu não toco nesse assunto com o paciente, porque isso fragiliza muito o emocional dele. Como foi ela que estava falando, então, foi ela que estava falando, mas eu não vou confirmar. Então, simplesmente eu digo, a sua consciência é quem diz, né? Porque se ele for uma pessoa muito fragilizada, você afirmar algumas coisas, ele pode até se matar. Por isso que a gente tem muito cuidado com isso. Entendi. Obrigada, doutora. Obrigado também. Lia, é a sua vez. Lia, seu áudio está fechado. Melhorou? Deu Sim, agora? agora pode Então falar. tá. Boa noite, doutora. Boa noite. Mais assim uma orientação. Eu trabalho com uma pessoa, um jovem,
ele é médico veterinário, e ele tem uma grande tendência para a mudança. Ela é do sexo feminino, mas quer ser masculino. E está trabalhando, assim, projetando a fazer essa mudança de sexo. Ao assistir a aula, eu vi o transtorno que o espírito passa quando isso acontece, é que eu pergunto se é prudente eu conversar com ele ou até mesmo indicar para assistir essa aula, que é a Olha, aula de mudança de sexo. eu sou sincera com vocês, eu não invado sexualidade de ninguém, sempre. Veja só, aqueles que me procuram, eles me procuram para falar sobre o assunto. Você quer fazer o bem, eu entendo, mas às vezes o outro não vai entender. Vai entender que você entrou numa privacidade muito séria e você pode se prejudicar. Então, a questão de mulheres tomar testosterona, tá entendendo? Elas vão ter câncer de fígado, elas vão ter câncer de ovário, tá entendendo? Então, a hipófise, ela foi produzida para produzir hormônio feminino, não foi hormônio masculino. Então, a hipófise está aí, progesterona, certo? Correto. Você já nasceu com esse DNA. A partir do momento que as pessoas querem ser aquilo que elas não são, elas vão se prejudicar. Já existe estudo na Europa provando isso, que a maioria das mulheres que fizeram isso estão com depressão, outras também cometeram suicídio. Sabe por quê, pessoal? Não é o processo obsessivo, é o choque hormonal. Quimicamente, você mudou tudo, e nessa mudança, o que é que acontece? O seu organismo e o sistema nervoso central, ele não consegue se adaptar de jeito nenhum. Então, se eles querem fazer, façam, vão passar pela experiência, mas vão se arrepender lá na frente. Tá entendendo? Então, essas mulheres, elas vão ter queda de cabelo porque tomou o hormônio masculino, né, testosterona. Essas mulheres vão ter grave osteoporose, entendeu? Então, olha, isso não vale a pena. Então, você pode até querer mudar o corpo físico, mas o seu espírito você não muda. Então, a gente observa que as pessoas, elas estão um pouco assim, elas não se encontraram, parece que elas se perderam, e acham que só vão se encontrar agora na sexualidade que querem. Isso não é verdade de jeito nenhum. Então, a maioria deles que parte para isso, a maioria deles vão ter sérios tumores no fígado. Entendi. Obrigada, doutor. Obrigado também. Seu Moreira, é a sua vez. O Moreira ficou gripado. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a Boa noite. todos. O Moreira ficou gripado ontem e começou uma rouquidão. Hoje está mais intensa a rouquidão. Ele não quer fazer a pergunta pela rouquidão. Então, Certo. ou eu não faço a pergunta dele, ou eu faço. O que que Faça vocês... a pergunta dele. Faça. Doutora Cristina, a ciência caminha para o reconhecimento da vida espiritual e um dia será reconhecida a evolução da matéria, bem como a evolução e sublimação do plexo genésico que o nascimento de Jesus veio apresentar ao mundo há mais de 2000 anos. Eu quero que a senhora nos diga nessa resposta se a ciência vai fazer isso, se ela caminha, porque a gente tem 2000 anos que houve a reencarnação de Jesus da maneira que houve e ainda não é reconhecido o cristianismo pela ciência. Então, um dia a ciência vai conseguir pesquisar direitinho? Olha, os historiadores da ciência, hoje eles são mais assim, curiosos para esse fato. Tá entendendo? Antes não, na década aí nos séculos passados, eles tinham mais um interesse religioso.
Hoje eles têm mais interesse científico disso tudo. Então, é possível uma mulher ela reproduzir sem que haja o ato sexual? Sim, é possível. Olha, os espíritos superiores, tudo para eles é possível. Tudo para Deus é possível. Está entendendo? Então, o que a ciência hoje, ela na realidade está estudando e chegando já a essa conclusão, que isso é possível acontecer. Porque, pessoal, se a gente for é, medir a evolução de Maria Santíssima, é infinita. Se a gente for medir a evolução do filho dela, também é infinito. Então, dois espíritos compatíveis para o processo de acoplamento, acoplamento no útero, existe esse acoplamento, e esse acoplamento pode ocorrer sem ter nenhum contato sexual, porque são dois espíritos compatíveis dentro de um processo de evolução espiritual. Então, olha, isso no futuro vai ser estudado. Claro, dois seres que estão em mundo de expiação e prova, muito materializado, é impossível acontecer isso. Está entendendo? Então, a ciência começa a observar que tudo é possível quando se começa a estudar a partícula de Deus. Olha aí. Então, quando começa a estudar essa base, eles começam a entender claramente o quanto Deus construiu e o quanto Deus é presente na vida de todos. Obrigada, doutora. Rose, a próxima é sua. Então, o químico e físico William Crookes, que fez a pesquisa científica do fenômeno de materialização do espírito Kate King, já é uma base para a ciência no futuro estudar o fenômeno de ectoplasmia, doutor? E assim abrir a visão para as verdades do mundo espiritual, também para rever o nascimento, né, de Jesus, essa fecundação que houve na quarta dimensão. É lindo o trabalho dele. Será que a ciência hoje poderia, através desse estudo que ele iniciou, dar continuidade? Olha, a ciência de vocês, ela avança muito bem pelo lado tecnológico. Então, isso já é um avanço da medicina também. Mas quando se trata da realidade do mundo espiritual, eles estão bem para trás de tudo o que temos aqui em termos de tecnologia também. Mas o que acontece? Isso depende das gerações. Vocês tiveram na Terra gerações dos profetas, que foi justamente na época de Jesus. E chegará o tempo que vocês vão ter as gerações de cientistas que vão estudar o mundo espiritual, mas não é essa geração ainda que está aqui. Está entendendo? Então, essa geração é uma geração de pouco conhecimento e sentimento, porque você querer matar alguém que está dentro do ventre da mãe, pelo amor de Deus, né? Então, é uma geração que ela não tem entendimento da responsabilidade que estão cometendo. Então, por isso que Jesus, quando perguntaram a Jesus, Senhor, vós podereis dar uma prova? Ele disse, olha, essa geração não tem merecimento de prova nenhuma. Que prova eu vou dar? Ele estava correto. Então, que prova essas pessoas querem ter que Deus existe? Que prova essas pessoas querem ter que Jesus existe? Eles estão fazendo por onde? Não, pessoal. Então, a justiça divina vai esperar uma geração mais adiantada para vir todas as provas que a humanidade precisa. Então, vai demorar muito. Vamos lá para 2080, por aí, né? Tá pertinho. Obrigada, doutora Cristina. Maria Madalena, é a sua vez. Boa noite, grupo. Boa noite, Boa doutora noite. Cristina. Boa noite. Doutora Cristina, a senhora pode nos falar sobre a importância de nossas crianças conhecerem como funciona a memória no perispírito, para assim elas evitarem conteúdos inadequados que a induzam à compulsão sexual? Olha, eu já tratei de crianças induzidas por pais, viu? Não é fácil, não.
O processo praticamente emocional é destrutivo. E quando parte para o obsessivo, piorou. Agora veja, isso com o consentimento da própria mãe. Isso é que me deixa praticamente, né, decepcionada com algumas atitudes maternas. Porque uma mãe permitir uma coisa dessa, como é que pode? Então, se o pai ele tem seu distúrbio, a mãe tem que proteger o filho. E essa região Nordeste é o mais que eu encontro é isso. Então, é preciso que a gente acompanhe a idade biológica da criança. A criança, ela é criança. Como é que, de repente, em passeatas, vem falar de crianças trans? A ciência não descobriu criança trans. A ciência descobriu que criança é criança e que a hipófise da criança ela não tem nenhuma produção de hormônio que faz com que essa criança tenha libido, pessoal. Isso é um absurdo, pensar dessa forma. Então, olha, vamos levar a criança para o mundo infantil dela, ela precisa disso, está entendendo? Ela precisa disso. Agora, o que é que acontece? Essas mães que estão levando essas crianças trans para passeatas, para isso tudo, lá na frente o filho dela vai cometer um suicídio. Essas crianças vão crescer. E, na realidade, quando olhar para dentro de si, vai odiar essa mãe que guiou-la erradamente. Então, se a gente acha que é certo transformar uma criança normal, numa criança trans, é normal também dar uma arma a essa criança porque ela diz que quer matar? Está errado. Está entendendo? Então, eu vou pegar uma faca, dar uma criança porque ela diz que quer cortar outra? Então, olha, essas tendências infantis vieram para o pai educar. E a partir do momento que esse pai não educa, ele vai ter que responder aqui do outro lado, pessoal. Então, as ideologias que conduzem a criança a liberar uma sexualidade antes do tempo é diabólica. Isso não tem nada a ver com a luz de jeito nenhum, isso é diabólico. Então, o trabalho que eu faço aqui nessa região Nordeste é combater abuso de pai, abuso de padrasto, eu combato. E chamo a responsabilidade daquela mãe que está permitindo isso. Se ela me procurou, ela vai ter que ouvir a verdade, mas eu não posso deixar que aquela mãe permita que um pai faça absurdo com seu filho dentro de casa. Então, olha, as crianças, elas têm que crescer como crianças, chegará a fase da adolescência, e aí eles vão lembrar as super mães, super pais que eles tiverem. Obrigada, doutora. Obrigado também. Maria Alice, a sua primeira pergunta, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, doutora. A minha primeira pergunta, Maria Amélia, acho que a Lia a pergunta dela foi mais ou menos parecida com a minha. Eu posso fazer a segunda? Pode. A minha segunda pergunta, que vai ser a minha primeira, é em relação à castração química, esterilização via laqueadura. Na visão espírita, favorece a sociedade ou traz consequências como sexo sem proteção, aumentando o número de casos de relacionamento, e como fica o plexo genésico com esses dois formatos? Olha, a pedofilia, ela não se cura com castração química. Se isso acontecer, essa pessoa parte para matar a criança, não é mais para abusar. A castração química, ela não resolve. O que resolve para mim é prisão perpétua. Acabou. Esse resolve. Porque esse está sabendo que vai pagar pelo mal que fez a um ser que não estava preparado para uma violência dessa. Que eu não concordo. O que eu vejo de crianças abusadas, que eu recebo, olha, eu vou dizer, é lamentável. Mas é pelo próprio pai. É pelo próprio pai. E o próprio pai, muitas vezes, é protegido aqui nessa região pela mãe, que permite isso, pessoal. Então, tem muitas mulheres aqui corajosas que batem o pé mesmo e dizem, olha, eu não quero isso para o meu filho, eu vou denunciar você, denuncie, sou ameaçada de morte.
Veja que situação. Então, a castração química, ela não resolve. O que resolve são punições realmente severas. Eu não sou a favor de pena de morte, de jeito nenhum. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas eu sou a favor de prisão perpétua. Então, eu fiz uma palestra num determinado hospital, lá no sertão, e uma pessoa se levantou e disse assim a mim: olha, a senhora falou sobre pedofilia, mas a senhora tem que ver o lado do pedófilo. Eu digo: olha, dá licença, você é o quê? Sou psicóloga, é? Tá certo. E se esse pedófilo que tu atende abusasse da tua filha, tu ia fazer o quê? A minha filha não. Ah, é, né? Mas na dos outros, tu quer apaziguar a situação dele? Está errado. Está errado. Então, uma pessoa dessa não se recupera porque ele é um doente. E você quer defendê-lo aqui? A minha palestra não é para defender pedófilo, é para condenar mesmo. Doutora, e a senhora falou de pedófilo, né? Porque a gente vê muitos casos que o pessoal fala assim, ai, ele comete pedofilia porque na infância ele foi uma vítima. Isso é injustificável. Não fazer aos outros aquilo que não deseja que os outros vos façam. Se ele passou por isso, como é que ele quer que os outros passem? É injustificável, de jeito nenhum. Está entendendo? Então, se ele passou por isso, ele já tinha tendência para isso. Se ele cresceu, ele já cresceu com a tendência. Porque geralmente as crianças que elas foram abusadas, a maioria delas não vão ser pedófilos, não, pessoal. É um trauma carregado pelo resto da vida. Não vão ser pedófilos. A maioria na fase da adolescência se complica, o emocional, tá entendendo? Quer se matar. Eu trato desses casos e vejo o quanto essas pessoas sofrem, mas em nenhum momento elas partem para aquilo que elas sofreram. Elas não praticam isso, não. Tá, obrigada. Obrigado também. Ludmila, é a sua vez. A sua primeira pergunta. Boa noite, gente. Boa noite, Boa doutora. noite, Ludmila. Doutora, hoje em dia está assim meio que na moda o uso de um chip hormonal que eles chamam de chip da beleza. Esse chip ele é manipulado, né, e pode conter várias substâncias. Pode conter inibidor de apetite, testosterona, gestrinona e por aí vai. Eu quero saber qual a consequência do uso desse chip no plexo genésico com Olha, finalidade. eu já vi várias complicações aqui com o uso de DIU, né? E teve umas até que engravidou, teve que tirar as presas. Então, a gente tem que ver o seguinte: o ser humano ele é uma formação energética. E existe nessa formação energética algo que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, plexo coronário. Segundo, cardíaco. Terceiro, genésico. São plexos bastante complicados. Então, o que acontece muitas vezes? Isso saiu recentemente. Não vamos aderir isso agora, não, pessoal. Porque isso vai ter estudo lá na frente e mostrar que vai ter consequências. Porque você pode colocar um chip para uma pessoa que tem um AVC, para que essa pessoa volte os movimentos, eu concordo, está entendendo? Mas determinadas coisas para a vaidade, isso pode afetar a hipófise, pode dar insônia, mudança de comportamento, então pode dar uma série de coisas. Porque aquele organismo não precisava daquele chip. Então, veja, é um chip para inibir o apetite. Ora, o mundo está cheio de obesos. Quem é que não vai querer um chip desse? Todo mundo vai querer um chip desse. Mas será que ele funciona? Ele não vai funcionar como vocês acham. Porque, ora, toda a química e sistema endócrino é quem controla a obesidade. E essa obesidade ela é pulsionada pela vontade do espírito, que é de se alimentar. Então, essa educação tem que ser feita primeiro no espírito, para depois eu pensar na possibilidade ou não de utilizar-se de um chip. Inclusive,
Se eu não me engano, ele não é nem aprovado pela Anvisa ainda. Vocês cuidado com essas modas, viu? Porque o chip pode dar errado, viu? Obrigada, doutora. Obrigado também. Adelaide, é você agora. Primeira pergunta, por favor. Adelaide, o seu som está fechado. Desculpa, gente, meu som estava fechado. Desculpa. Doutora, existem casamentos duradouros que não têm aquele amor que tantas pessoas descrevem, aquele amor intenso, né? E o casal é totalmente incompatível um com o outro. Esta união é mais pelo compromisso espiritual que existe entre os dois? Olha, eu vou dizer, se numa relação está existindo desentendimento e, e é incompatível essa convivência, é melhor cada um procurar o seu rumo. Eu não vou dizer a você que você vai viver uma expiação em prova, onde alguém vai estar dormindo contigo, te rebaixando. Tu acorda, teu café não presta. Tu faz um almoço, o almoço não presta. Que tortura emocional é essa? É tortura emocional. E a gente sabe que a convivência, os dois estão ali para ajudar na evolução um do outro. Não é para diminuir nenhum nem o outro, de nenhuma forma. Então, os que pensam dessa forma é interessante. Quando chega aqui no mundo espiritual, diz assim: eu aguentei aquele homem pelo resto da vida, eu não gosto dele, eu odeio ele. Você se transformou no obsessor do seu marido agora, foi? Olha que problema aconteceu aí. Então, o que acontece nesse ponto de vista? Nós temos que entender que a partir do momento em que não existe mais o diálogo, só há uma solução: cartório. Cartório. Gostei da Essa eu A Dalena gostei. viu agora, não foi? doutora, eu gostei da palavra cartório. Quem gosta dessa palavra é o doutor Ricardo Menezes. Cartório, doutora, já falou muito forte. Cartório. Cartório mesmo. E é engraçado, né, doutora? Nós fomos criadas assim que mulher tem que aguentar tudo do marido, tem que suportar aquele marido até a morte, porque senão vai retornar ainda com ele. Meu Deus. Imagina que absurdo. Muito cômodo para os homens. Não inventaram Santa Mulheres Omissas, não foi? Um dia o Papa vai inventar, viu? Há Verdade. tantas mulheres omissas, para vocês adorarem, acender vela a ela, pronto. Graças a Deus, não precisa ser assim. Marane, a sua primeira pergunta, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. A minha pergunta já foi respondida, mas eu vou reformular ela porque para mim ainda ficou uma dúvida. Acho que foi a Grazi que fez. Se eu não... Marana, Oi, eu posso falar rapidinho? pode? Doutora, minha filha está passando muito mal, eu vou ter que ficar com ela. Aí eu assisto a aula depois. Ela está sentindo o quê? Ela tem hiperêmese gravídica, a gente vai para o hospital, aí para Recife no final do mês, ela está grávida e ela tem enjoo demais, vomita demais e muito mal-estar. Já está há quantos meses? 4 agora. 4 meses. Então aí tem que colocar um algodãozinho no baço, viu? Eu coloquei no baço Está agora. dentro do baço. Pronto, doutor Ricardo vai até aí, viu? Pode socorrer ela. Obrigada, doutora. Tá com Deus. Vamos lá. Boa noite, doutora Cristina. Eu vou reformular então a pergunta. Tenho percebido que cada vez existe um número maior de mulheres que por volta dos 38, 45 precisam retirar o útero. E às vezes até a trompa e o ovário desencadeado por cistos e miomas. E aí vem a minha pergunta. A doutora já respondeu que existe compromissos anteriores em relação a esses cistos, né?
E aí, o que que eu identifiquei? Que aí eu gostaria que a doutora me falasse. Tem alguma relação entre o início da primeira menstruação, que é a menarca, que tem acontecido cada vez mais cedo, e a menopausa, que tem acontecido, que é a última menstruação, que também tem acontecido cada vez mais cedo, com o processo evolutivo? Porque eu lembro da doutora falar nas palestras que o dia passa mais rápido, que as crianças estão ficando maiores mais rápidos, assim, mais maduras, mas eu queria saber se a gente também está envelhecendo mais rápido. Se esse processo de entrar na menopausa mais rápido é uma questão evolutiva ou, na verdade, é uma falta de evolução? Olha, o núcleo do tempo universal. Vocês estudaram a predominância da matéria sobre o espírito. Então, o núcleo do tempo universal, se você também não consegue evoluir fisicamente, você vai ter sequelas. Porque esse tempo que existe no mundo espiritual, que o perispírito, você está ligado a ele, é muito acelerado. Então, uma criança, às vezes, de 8 anos de idade, está menstruando. Olha aí, 8 anos de idade, 10 anos de idade. Então, eles chamam lá, mas isso é menstruação precoce. Não, isso pode, daqui a 10 anos, ser normal em todas as crianças, por causa do núcleo do tempo universal. Seria um dos fatores. Então, se esse espírito ele predomina sobre a matéria, o que é que acontece? O tempo passa, mas ele continua jovem. Está vendo a diferença? Se a matéria predomina sobre ele, acelera-se, ele tem uma velhice precoce e desencarna. Veja só, então, isso quer dizer que muitos não poderão futuramente chegar a 60 anos, por causa do núcleo do tempo universal. O outro problema também detectado seria, a partir de 15 anos de idade, muitas mulheres começam a tomar anticoncepcional muito cedo. Sim. Olha, isso é muito complicado, está entendendo? Porque com 15 anos de idade ou 13 anos de idade, aqui no Nordeste, se tem a primeira relação. E já se começa a tomar o anticoncepcional. Agora, veja, anticoncepcional por conta própria. Veja, não foi a ginecologista que passou. Aqui tem o costume de chegar na farmácia ali e falar, olha, me deu um anticoncepcional. Aí, então, o balconista, que nem farmacêutico faz, toma esse aqui que é bom. Então, isso não foi passado por uma profissional. E lá na frente você vai ver várias consequências, gravidez tubária, tá entendendo? Você vai ver trombose, várias consequências do mau uso do anticoncepcional. E nesse caso seria altamente prejudicial. Você tomando anticoncepcional dos 15 anos até o 38, vai ter complicação lá nos 38. Não tem para onde não, pessoal. O tempo que você passou tomando anticoncepcional é extenso, então o organismo não aguenta, os hormônios não aguentam, vai ter também problemas cardiológicos sérios por esse motivo, entendeu? Então é preciso que a mulher ela procure um profissional para passar um anticoncepcional adequado. Posso complementar essa pergunta dela, que a senhora está falando? É o seguinte, doutora, a senhora falando do uso do anticoncepcional. Tem há mais ou menos 7 anos que eu uso a injeção e que corta a minha menstruação. Porque eu tenho um problema no útero, que é a aneminiose, que quando vem o período menstrual, eu tenho muitas hemorragias e muita enxaqueca. Então o médico optou por fazer essa... não deixar eu menstruar, fazer assim, como que eu falo? Emendar. Então, tem 7 anos que eu tomo, sim, sem parar. Eu não menstruo há 7 anos. Qual seria a penalidade nesse caso, para mim? Olha, veja só, pelo tempo que você toma um anticoncepcional, provavelmente lá na frente tu terás problemas cardiológicos, entendendo? Então, a gente tem que entender que existem coisas biológicas, tanto no homem como na mulher, e foi feito pela natureza. A gente não consegue reter isso por muito tempo. Então, algumas aqui que muitas vezes têm até hemorragia relacionado à menstruação, às vezes eu digo a elas, ó, pega esse eletrodozinho aqui. Quando começar a sentir cólica, bota ele no genésico.
Pronto. Amenizou a dor, graças a Deus. Mas só, pessoal, que nós temos que entender o seguinte: se existe um processo de fluxo menstrual intenso, é preciso uma investigação maior. Existe solução rápida que vai ter consequência lá na frente, tá entendendo? Então, a osteoporose também precoce pode acontecer, a artrose pode acontecer, vários fatores podem acontecer. Então, infelizmente, não são todos, os médicos brasileiros não são pesquisadores. Entenda isso, eles não são pesquisadores. Então, qual é o problema desses médicos? A maioria deles são clínicos e ele quer resolver o seu problema para você sair da frente dele. Só isso. Mas ele não quer pesquisar a origem do problema. É completamente diferente isso. Porque eu peguei um paciente aqui e ele tem hemorragia retal. Veja só. Eu fiz a cirurgia desse paciente, fiz tudo, mas eu saí pesquisando durante os 3 meses que ele está aqui comigo. Eu só deito ali na maca para fazer uma investigação. Eu disse, ó, me diga uma coisa. Você tem prisão de ventre? Ele disse, tem, sei. Sabe de onde vem esse sangramento? Ele disse, não. Vem da dilatação do teu intestino por vaso sanguíneo pela pressão de gases. Isso não é câncer, se preocupa. O que você tem que fazer é procurar um nutricionista. Você vai ter uma alimentação que não produza muito gases e você não vai ter mais esse processo de hemorragia. Ele disse, olha, doutora, teve um médico que falou isso, mas eu não acreditei. Eu disse, eu não acredito em negócio desse, não. Ele estava correto. E você não acreditou, então, olha, eu não posso fazer muita coisa com você, não. O seu problema aí é controlar a alimentação. O que eu quero dizer para vocês, eu pesquisei, os médicos não querem pesquisar. O grande problema deles é isso, eles não querem. Então, eu resolvo o teu problema, tu vai-se embora, não me incomoda mais. Isso, para mim, não é medicina. Doutora, você deu a orientação sobre a questão da cólica, mas no caso, por exemplo, a adenomiose realmente é um nível de sangramento muito intenso, que a mulher acaba tendo uma anemia muito grande. Com o decorrer do tempo, esse sangramento ele fica insustentável, né? E aí, boa parte dos médicos, ele vai te dar duas opções. Ou você entra no hormônio, ou você tira o útero. Não tem hoje uma opção para medicina. Sim, eu aconselharia, se por acaso ela já tem filho, pronto, eu tiraria o útero. Eu não manteria o útero de jeito nenhum. Porque não adianta você reter um problema. Você já tem filho, pronto, tira o útero, é melhor. Porque se você faz essa retenção, lá na frente vai ter problema. Uhum, entendi. Tá bom, doutora, obrigada. Thaís, a sua pergunta, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. A minha pergunta é sobre endometriose. Lá nos estudos, eu vi que a senhora fala que a endometriose ela é resultado de algum abuso que foi feito nessa vida ou em vida passada. Que tipo de abuso poderia se enquadrar nessa questão? Olha, Porque por conta da endometriose, a minha médica me passou o uso de hormônio, né? Que é a gestrinona. Não é uma coisa de uso contínuo, mas periodicamente tenho que usar esse hormônio. Só que ainda eu não comprei de novo agora dessa última vez. olha, a endometriose a gente considera uma lei de causa e efeito. Em alguns casos, não sei os outros, está entendendo? Porque eu fui fazer um exame aqui de uma senhora de 28 anos. E, no caso, eu vi uma manchazinha no útero dela. E essa mancha era como uma espécie de uma queimadura. Só que, no caso dela, ela tinha ido para o ginecologista, feito os exames, e não aparecia essa mancha. E eu perguntei para ela, olha, eu estou vendo uma manchazinha aqui no teu útero. Me desculpe lhe perguntar, você já fez aborto? Ela parou, olhou e disse, quando eu tinha 18 anos. Veja que ficou a marca na parte uterina. Eu disse, olha,
essa marca aqui existe, que eu estou vendo aqui nos aparelhos, mas no exame lá não deu, não. Mas foi um aborto que você provocou. Então, o que é que acontece? É dali que nascem os grandes problemas uterinos. Por quê? Ali, pessoal, foi exterminada uma vida. Ali um perispírito periférico explodiu na hora do aborto, praticamente, jogando várias partículas ali de depressão, tristeza, tá entendendo? Decepção, tudo ali. Então, essa falha ali existe. Ela talvez responda nessa existência, mas veja que a falha ela trouxe no processo reencarnatório. Então, essa falha não se tira em cirurgia, porque ela está nas camadas mais profundas do perispírito periférico. Então, no caso da endometriose, em alguns casos, não são todos, essa falha pode ser ocasionada por aborto praticado em vidas passadas. Não sei o seu caso, estou julgando por você, mas pelos outros que eu já vi. Entendi. E essa endometriose, igual os médicos falam, ela pode ser dentro do útero ou na parede do útero. Aí, igual a médica falou, ainda não há necessidade de cirurgia, porque ela está na parede do útero. Só que, sim, tem que ficar fazendo exames anualmente para ver essa questão. Veja só, a endometriose na parede, no útero, ela é muito silenciosa, entendeu? Muito silenciosa. Às vezes você, não, eu vou fazer o exame anual, e de repente, quando a gente observa, já subiu para o intestino. É uma coisa muito rápida, tá entendendo? Então, é uma coisa a se pensar lá na frente, o que é que se vai fazer, porque é uma doença muito rápida. Ela, você não espera, toma conta logo do seu corpo. Tá. Obrigada, doutora. Obrigado também. Anália, agora uma das suas perguntas aí, por favor. Eu vou fazer a pergunta número 4, porque a segunda e a terceira já alguém fez aí. Responderam. Isso. Essa pergunta é simplesinha, já está no finalzinho mesmo. O espírito não tem sexo. Como fica o plexo genésico após o desencarne se não possui mais as características físicas? Veja só, vocês são formação energética, como eu sou formação energética. Então, eu vou conservar minha última reencarnação como feminino. Foi minha última reencarnação, certo? Então, vamos dizer que uma pessoa com um transtorno de sexualidade, ela venha para o mundo espiritual. Então, o transtorno não está no órgão, está na cabeça do espírito, está na mentalidade dele. Porque os espíritos equilibrados, pessoal, não vão estar ligados à questão sexual após a morte. Eles vão estar ligados ao bem que eles podem fazer agora como espírito, ao estudo que eles podem exercer no mundo espiritual. Então, aqui, aquele que disser que, olha, eu quero ser feminino uma hora, masculino no outro, isso é perturbação. Aqui no mundo espiritual, isso é perturbação. Então, o espírito, ele não tem sexo, mas a alma, sim. Porque a alma é um espírito encarnado. Não é isso? Muito bem. Respondeu a minha dúvida que eu tive, que eu assisti no vídeo, na aula que a senhora apresentou. Uma pessoa fez a pergunta sobre o doutor Bezerra de Menezes. Aí eu fiquei em dúvida. Falei, eu vou colocar essa pergunta para a doutora Cristina esclarecer para mim. Esclareceu. Muito obrigada. Doutora, são 8h29. Continuamos? Tem algumas perguntas ainda. Só para o próximo estudo. Por causa do horário daqui, viu? Então, continuaremos o plexo genésico na próxima aula, turma. Pronto, pode continuar na próxima aula, por causa da disciplina de horário. É com a senhora. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, nos ensina, Maria, a caminhar firme, sem nada temer, como fizeste no meio daqueles algozes, que criticava teu filho, que humilhava teu filho, mas como mãe, Maria, erguesse a tua cabeça
tivesse resignação e seguisse na tua paz. Que teu manto de amor nos cubra e nos mostre, Maria, o caminho do amor, o caminho da evolução espiritual que todos nós precisamos. Que as nossas irmãs e irmãos que nesse momento estão em vossos lares, que receba o teu amor, que receba a tua compreensão, hoje, agora e sempre, muita paz para todos.